Capítulo 9. Pontos de vista opostos. Os críticos vêm combatendo o conceito de reencarnação de várias maneiras, e neste capítulo examinaremos os principais argumentos a que eles se referem. Se esses argumentos forem convincentes, então teremos de nos perguntar se valerá a pena sequer examinar a evidência dos casos. Afinal, se concluirmos que a ideia da reencarnação é impossível, não se justificará gastar tanta energia investigando um trabalho que lhe sugere a possibilidade. Eu não preciso perder tempo estudando a prova matemática de que 1 é igual a 2, se já sei que 1 é diferente de 2. Por outro lado, posso às vezes ter certeza de algo e, após um exame mais cuidadoso, descobrir que eu estava errado. Para citar um provérbio antigo, o problema não é saber pouco, mas pensar saber muito. A questão para nós é a certeza de algumas pessoas que rejeitam o conceito de reencarnação baseia-se em quê? Nos fatos ou na ignorância? Ao examinar os argumentos, não vou me concentrar nas críticas das várias crenças religiosas associadas à reencarnação, uma vez que tais crenças não constituem a base do trabalho deste livro. A pesquisa não presume que elas estejam corretas, nem, conforme discutiremos no capítulo 10, necessariamente as ampara. Apenas considera a possibilidade da reencarnação em sua forma mais elementar, ou seja, que a consciência pode sobreviver à morte e transferir-se para outro corpo. Antes de dar início à discussão, quero citar um célebre cético, Carl Sagan. O astrônomo popular foi membro fundador de uma organização demolidora, o Comitê de Investigação Científica das Alegações dos Paranormais. Em 1996, ele escreveu um livro intitulado The Demon Haunted World, no qual ele criticava duramente muitas das ideias New Age ou paranormais. Mesmo assim, no seu livro ele cita: no momento em que escrevo, há 3 alegações no campo da parapsicologia que, em minha opinião, merecem estudo sério, sendo a terceira o fato de crianças pequenas relatarem detalhes de uma vida pregressa que, após examinados, revelam-se corretos e não poderiam chegar-lhes ao conhecimento por outro meio que não a reencarnação. Sagan não disse que acreditava em reencarnação, pois não acreditava, mas achou que deveríamos levar essa tarefa a sério. Haveremos de ignorar semelhante opinião? Investiguemos, portanto. A visão de mundo materialista. No campo científico, eis a primeira crítica lançada contra a reencarnação. Ela não pode acontecer porque o mundo material é tudo quanto existe. Segundo essa visão, a consciência é mero resultado do funcionamento do cérebro e não existe independentemente dele. Portanto, a consciência cessa quando o cérebro morre. Dizem os cientistas que as coisas são assim, ou porque a ideia da sobrevivência após a morte conflita demais com aquilo que sabemos sobre a natureza materialista do mundo, ou porque não existe nenhuma prova de que ela aconteça. Recentemente, alguns cientistas respeitados, na maioria físicos, aventuraram hipóteses em diversos campos que, tomadas em conjunto, desafiam essa negação materialista da consciência como mero subproduto insignificante de um cérebro em funcionamento. Diferentes grupos sustentaram que deveríamos separar a consciência do cérebro, que a física moderna pode incorporar fenômenos paranormais e até que a consciência é parte essencial do universo. Embora nenhum desses argumentos trate diretamente da reencarnação, veremos que eles podem integrar uma nova visão ampla do universo na qual a consciência desempenhe um papel-chave, em vez de ser apenas um subproduto desprezível do cérebro.
Semelhante entendimento talvez propicie a ideia de uma consciência que funciona independentemente vir a fazer parte do nosso conhecimento científico. O conceito segundo o qual a consciência pode ser tida como separada do cérebro vem por vários modos, ocupando o cerne do problema da reencarnação há muito tempo. Descartes desenvolveu o conceito de dualismo no século XVII, a fim de separar a mente, que é o mundo dos pensamentos, da matéria, incluindo o cérebro. Nos termos desse conceito, ele propôs que uma esfera imaterial, a dos pensamentos, coexistia com uma esfera material. Se a mente imaterial está separada da matéria do cérebro, vemo-nos às voltas com o problema de saber se ela pode continuar existindo depois que o cérebro morre. Muitos cientistas ortodoxos consideram absurda a ideia de que a substância imaterial da mente possa interagir com a matéria do cérebro, e alguns chegam ao ponto de dizer que o conceito de dualismo viola leis conhecidas da física. Se a mente afeta o corpo, então deve modificar uma entidade física, ou seja, as células cerebrais, sem dispor de energia física ou massa a elas associadas. Tal modificação exige um dispêndio de energia. Ora, como não há aí nenhuma fonte de energia disponível, o processo violaria o princípio da conservação. Como escreveu um crítico, abre aspas, esse confronto entre a física tradicional e o dualismo tem sido interminavelmente discutido desde a época de Descartes, sendo visto como o defeito incontornável e fatal da visão dualística. Fecha aspas. A isso replicou o físico Henry Stepp, abre aspas, o argumento depende de identificarmos física tradicional com física do século XIX. Mas ele vem abaixo quando passamos para a física contemporânea, segundo a qual o esforço consciente pode influenciar a atividade cerebral sem violar as leis da física. A teoria física contemporânea admite e, em sua forma ortodoxa, a von Neumann pressupõe um dualismo interativo. Fecha aspas. Nos termos do seu modelo, a consciência é capaz de produzir efeitos sem deixar de ser plenamente compatível com todas as leis conhecidas da física, inclusive a da conservação da energia. Quando ele diz física contemporânea, entre aspas, refere-se à mecânica quântica, que é a compreensão do mundo material ao nível microscópico das moléculas, átomos e partículas subatômicas. De igual modo, John C. Eccles, neurocientista ganhador do Prêmio Nobel, aventou uma solução dualista para o problema. Ele e o físico quântico Friedrich Beck construíram hipoteticamente um engenho, segundo a mecânica quântica, que mostra como a mente pode atuar sobre o cérebro sem violar as leis da conservação. A intenção mental afetaria o cérebro, aumentando as probabilidades de liberação de substâncias químicas, os neurotransmissores, para as sinapses das células nervosas. Na área da física e dos fenômenos paranormais, alguns físicos contestaram a ideia de que as duas coisas são incompatíveis. Elizabeth Rauscher e Russell Targ explicaram que as 4 dimensões usuais de tempo e espaço não admitem a incorporação dos achados da pesquisa parapsicológica, mas que o modelo geométrico de espaço-tempo, conhecido como espaço de Minkowski complexo, pode ser usado com êxito para descrever as grandes descobertas da parapsicologia. Por outro lado, O. Costa de Beauregard negou até mesmo que a ideia de tempo-espaço geométrica seja necessária para explicar os fenômenos psíquicos.
declarou que a ocorrência de fenômenos paranormais está claramente implícita na física teórica e que pré-cognição, telepatia e psicocinese são permitidas por suas leis. Com efeito, escreveu que, longe de ser irracional, o paranormal é postulado pela física contemporânea. Brian Josephson, Prêmio Nobel de Física, gerou controvérsia ao contribuir com um pequeno artigo para o folheto que acompanhava uma série de selos lançados na Grã-Bretanha pelo Royal Mail, ou Correio Inglês, a fim de comemorar o 100º aniversário dos Prêmios Nobel. Nele, escreveu que a teoria quântica estava agora sendo combinada com teorias da informação e da computação, desenvolvimentos que podem futuramente explicar processos ainda não compreendidos pela ciência convencional, como, por exemplo, a telepatia. Acrescentou que, no longo prazo, fenômenos como a telepatia e as interações mente-matéria, a serem aqui discutidas de passagem, acabarão aceitas e confirmadas pela ciência. No que tange à importância da consciência no universo, experimentos demonstraram que, em se tratando das partículas subatômicas, diversas realidades podem estar presentes ao mesmo tempo, até a observação restringi-las a uma única possibilidade. Esse talvez seja um conceito difícil de entender. Por isso, aí vai um exemplo. Vamos lá. No clássico experimento chamado de ranhura dupla, entre aspas, partículas leves, ou fótons, agem como ondas que parecem espalhar-se e avançar por duas ranhuras ao mesmo tempo. A menos que os físicos instalem detectores ao lado das ranhuras para registrar cada fóton que passa. Nesse caso, o fóton avança por uma ou outra ranhura, mas não pelas duas, dando assim a entender que a detecção obriga os fótons a seguir um caminho ou outro. John Wheeler, importante físico que, entre inúmeras realizações, deu nome aos buracos negros, para como observadores conscientes do presente podem afetar acontecimentos do passado. Ele idealizou um experimento para mostrar que as medidas ora tomadas pelos astrônomos na Terra são capazes de afetar o trajeto que uma partícula de luz emanada de um quasar distante seguiu por bilhões de anos antes de os astrônomos fazerem as suas observações. Mais tarde, o experimento foi demonstrado, em princípio, em laboratório. Wheeler pensa que, no nível quântico, o universo é uma obra em execução, na qual não apenas o futuro não foi determinado, como o passado ainda não o está, sendo os observadores conscientes um fator que pode ajudar a selecionar um dos muitos passados quânticos possíveis para o universo. Andrei Linde, físico da Universidade de Stanford, vai ainda mais longe. Ele afirma que observadores conscientes constituem uma parte essencial do universo. Em suas palavras, abre aspas, não posso imaginar uma teoria consistente de todo o objetivo da física de chegar a uma teoria unificada que explique tanto o universo em grande escala da gravidade e da relatividade, quanto o universo em pequena escala da mecânica quântica que ignore a consciência. Fecha aspas. Quando combinamos as ideias desses respeitáveis cientistas, que devemos considerar a consciência como algo separado do cérebro, que a física moderna pode ser empregada para explicar fenômenos paranormais e que a consciência é parte essencial do universo, obtemos uma visão da consciência muito diversa de sua negação materialista. Segundo essa tese deles, a consciência é uma força essencial e independente no universo, sendo os efeitos parapsicológicos que possa produzir consistentes com a atual posição da física. Se essa visão for correta,
deveremos ser capazes de, para além daquilo que os nossos casos proporcionam, encontrar indícios em apoio da ideia de uma consciência a funcionar independentemente do cérebro. Outros indícios. De fato, em muitas áreas, os pesquisadores colheram indícios de que a consciência não está confinada a um cérebro individual. A pesquisa revela que a consciência ou o esforço mental da pessoa consegue afetar objetos ou seres vivos postados em outra parte, significando isso que a consciência provoca efeitos a alguma distância do cérebro dessa pessoa. Um grupo de estudos procurou descobrir se alguém é capaz de alterar o funcionamento desses sistemas físicos usando apenas a mente. A isso se chama interação mente-matéria. Nesses estudos, sujeitos se valem da mente para tentar modificar o rendimento de máquinas chamadas geradores de números aleatórios, de sorte a tornar o rendimento não mais aleatório. É como procurar influenciar o desempenho de caça-níqueis com a mente, para que certas figuras apareçam em mais de 50% das tentativas. Essa pesquisa gerou uma profusão de dados que revelaram um efeito pequeno, porém significativo. Um novo exame sobre mais de 800 estudos conduzidos por 68 pesquisadores garantiu ser difícil evitar a conclusão de que, sob certas circunstâncias, a consciência interage com sistemas físicos aleatórios. Outro grupo de estudos pesquisou o efeito que a intenção mental possa ter em organismos vivos. Essa área é conhecida como Direct Mental Interaction with Living Systems, ou DMELS, ou Interação Mental Direta com Sistemas Vivos. Os pesquisadores realizaram dezenas de estudos sobre a capacidade dos sujeitos de afetar os padrões de diversos processos, entre outros, o crescimento de plantas, a recuperação de animais da anestesia, a evolução de tumores em animais, a cura de ferimentos em animais e o desenvolvimento de fungos ou bactérias. Em última análise, dos 191 estudos controlados que foram feitos, 83 deram resultados estatisticamente relevantes a ponto de a probabilidade de se deverem ao acaso cair a menos de 1 em 100, enquanto outros 41 propiciaram resultados que só ocorreriam casualmente de 2 a 5 vezes em 100. Embora esperássemos que apenas uns poucos estudos fossem relevantes por acaso, 124 deles registraram resultados positivos. Alguns estudos procuraram descobrir especificamente se a consciência de uma pessoa pode produzir benefícios de saúde em outra, pedindo aos sujeitos que tentassem melhorar a condição de pacientes ou pela prece, ou, na maioria das vezes, pela chamada cura à distância. Como o nome sugere, cura à distância é a prática de tentar melhorar a saúde de outra pessoa que está longe, recorrendo unicamente ao esforço mental. Nesses estudos, os pacientes não sabiam se os sujeitos estavam usando a prece ou a cura à distância em seu benefício. Houve resultados positivos para condições como doença cardíaca e AIDS. Um exame concluiu que, de 23 estudos, 13 revelaram efeitos de tratamento estatisticamente significativos, ou seja, muito mais do que esperaríamos do mero acaso. Todos esses estudos, quer com máquinas, organismos vivos ou pacientes, indicam que a consciência pode mesmo atuar distanciada do cérebro. Embora isso não seja o mesmo que dizer que a consciência sobrevive depois da morte do cérebro, se ela consegue agir fisicamente separada deste, temos de nos perguntar se não conseguirá também atuar isolada no tempo de um cérebro em funcionamento.
Haverá outro indício que defenda a ideia da continuidade da consciência após o falecimento de um paciente? Uma área de pesquisa desse problema é das experiências de quase morte. Muitas pessoas que sobrevivem a um acidente quase fatal ou ficam clinicamente mortas por um curto período de tempo relatam experiências vividas durante esse lapso. Tais experiências envolvem muitas vezes a impressão de deixar o corpo e testemunhar eventos de cima, para depois dirigir-se a outra esfera, onde se encontram parentes ou entidades religiosas. Boa parte disso é subjetiva, sem dúvida, e não pode ser provada. Mas algumas pessoas afirmaram ter visto ou ouvido o que se passava embaixo delas durante a experiência de quase morte, e se provou depois que tais fatos realmente aconteceram. Uma dessas pessoas, Pen Reynolds, descreveu minuciosamente equipamentos médicos que não lhe eram visíveis quando ela estava desperta e uma conversa que ocorreu na sala de operações quando ela estava inconsciente, durante uma cirurgia para a remoção de um aneurisma cerebral em que o seu corpo foi esfriado a 16 graus, o coração parou e o sangue teve de ser drenado das veias. Em outro exemplo, o Dr. Bruce Grayson, da Universidade da Virgínia, examinou o relato de um homem chamado Al Sullivan sobre o que ele vivenciou durante uma cirurgia emergencial de ponte de safena. Disse o homem que, ao olhar para baixo durante a experiência de quase morte, viu o cirurgião esfregando os cotovelos. O cirurgião e o cardiologista do Sr. Sullivan confirmaram ao Dr. Grayson que, de fato, os cirurgiões têm o hábito de esfregar os cotovelos após lavar as mãos para começar a operar. Outra área de pesquisa concentra-se em relatos de aparições, nos quais as pessoas se dizem visitadas por entidades que não estão fisicamente presentes. Os estudos sobre esse assunto tiveram início no final do século XVIII. Costumam envolver vivos ou mortos e alguns falam em visitas de pessoas ao tempo de sua morte, embora as testemunhas da aparição não tivessem motivo algum para supor que elas estivessem morrendo. Em inúmeros relatos, as testemunhas descrevem detalhes da morte que, na ocasião, não poderiam ser do seu conhecimento. Casos coletivos também já ocorreram. Neles, mais de uma pessoa vê a aparição. A pesquisa com médiums, que são pessoas que alegam ser capazes de se comunicar com os mortos, também começou no final do século XVIII. Embora alguns deles tenham sido flagrados em fraude e outros dessem informações que poderiam muito bem colher por meios normais, sabe-se que uns poucos, realmente talentosos e cuidadosamente examinados, conseguiram revelar conhecimento específico e pessoal dos consulentes e de seus entes queridos já mortos. Um desses médiums, a senhora Lenore Piper, foi primeiro estudada por William James, o precursor dos psicólogos americanos no século XVIII. Levaram-na também à Inglaterra, onde passou por testes na Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Os pesquisadores se deram um grande trabalho para prevenir fraudes, recorrendo a medidas como contratar detetives para segui-la durante semanas, a fim de assegurar-se de que ela não estava à cata de informações sobre possíveis consulentes. Neste contexto, a Sra. Piper revelou dados íntimos e pormenorizados sobre estranhos que compareceram às sessões. A Sra. Osborne Leonard, médium britânica do início do século XX, foi estudada do mesmo modo e mostrou-se igualmente impressionante. Mostrou habilidade singular em fornecer informações que eram, na ocasião, desconhecidas até dos consulentes e foram mais tarde constatadas. Nos últimos tempos, a mediunidade praticamente assumiu feição de indústria caseira, com inúmeros médios se transformando em astros de televisão. Embora esse novo grupo não tenha sido pesquisado com a mesma intensidade com que as senhoras Piper e Leonard o foram, alguns chegaram a participar de estudos recentes ou em curso. Cada um desses campos tem pontos fortes e fracos, mas, quando os consideramos
como um todo, talvez nos ocorra perguntar por que a ciência tradicional preferiu ignorar tantos indícios levantados por essa pesquisa. A ciência é bastante conservadora e a sua estabilidade repousa na ideia de que novas visões do mundo devem encaixar-se no conhecimento anterior dele. O biólogo E.O. Wilson cunhou o termo consciência para descrever o saltar junto, entre aspas, do saber, que ocorre quando fatos e teorias de diferentes áreas se juntam para formar uma base comum de conhecimento. Conforme ele diz, as explicações dos diferentes fenômenos com mais possibilidade de sobreviver são aquelas que podem ser vinculadas uma à outra, mostrando-se consistentes. Embora essa visão seja indubitavelmente verdadeira, é de temer que induza a ciência tradicional a privilegiar o status quo pelo maior tempo possível, impedindo-a, às vezes, de aceitar um conhecimento novo que mais tarde parecerá inquestionavelmente óbvio. Essa história está repleta de exemplos infelizes, com a ciência tradicional voltando as costas a uma profusão de evidências que desafiam ou desafiavam o saber ortodoxo. O problema remonta, pelo menos, a Galileu, obrigado a comparecer perante a Inquisição em 1633 por defender a ideia de que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário. Outros exemplos particularmente infames incluem a incapacidade dos cientistas de reconhecer a existência dos meteoritos. Embora os fazendeiros com frequência relatassem que choviam pedras do céu sobre os seus campos, os cientistas achavam essa ideia ridícula. Como cairiam pedras do céu, se no céu não há pedras? Então vem o pobre Ignaz Semmelweis, um obstetra do século XVIII, que morreu no manicômio com 47 anos, após ter sido aviltado por afirmar que menos bebês morreriam durante o parto se os médicos lavassem as mãos antes de examinar as pacientes. No século XX, a ideia da deriva continental proposta por Alfred Wegener foi de início ridicularizada, apesar dos inúmeros indícios que a corroboravam, porque um geólogo pontificou, abre aspas, se acreditarmos na hipótese de Wegener, deveremos esquecer tudo que foi aprendido nos últimos 70 anos e recomeçar do zero, fecha aspas. A sua teoria ficou esquecida por décadas, até se tornar a premissa para a tese atualmente aceita das placas tectônicas. A ciência ortodoxa, sem dúvida, rejeitou com razão muitas ideias absurdas. Mas determinar quais ideias devam ser levadas em conta e quais devam ser repelidas pode ser difícil. A natureza conservadora da ciência tem sido o seu ponto mais forte e o seu ponto mais fraco. A compreensão básica do mundo tende a mudar num ritmo quase tão lento quanto o da deriva continental. Mas a relutância em aceitar ideias novas tão prontamente evita que essa compreensão vá para adiante e para trás ao sabor do acaso. A necessidade de consciência, isso é, a capacidade que tem um conhecimento novo de inserir-se no tecido do saber atual, ajuda a repudiar crenças errôneas, mas às vezes impede que percepções novas sejam aceitas. A pergunta para nós é: a ideia de reencarnação poderia ser consiliente com o que sabemos ou pensamos saber sobre o mundo em geral? Um dos problemas é que não dispomos de uma teoria adequada para explicar como a reencarnação funciona. Dispomos apenas dos rudimentos de uma teoria baseados na noção de que a consciência não está confinada ao cérebro. A consciência, numa dada pessoa, continua a existir depois que ela morre e, em seguida, pode ligar-se a um feto em desenvolvimento, trazendo consigo,
lembranças, emoções e até traumas. Embora esse conceito entre em conflito com a visão materialista do mundo, quando examinamos os indícios de uma consciência separada e sobrevivente, tais quais os registrei aqui, de par com as ideias recentes propostas pelos físicos, vemos que a afirmação genérica, segundo a qual tudo quanto se oponha à visão materialista do mundo é necessariamente falso, corre o risco de, um dia, ser considerada tão míope quanto as rejeições passadas pela ciência ortodoxa de fenômenos como o dos meteoritos. O campo da mecânica quântica pode fornecer um modelo para fazer com que um mundo de consciência se torne consiliente com os nossos outros conhecimentos. O mundo das subpartículas possui regras muito diferentes das que regem o mundo das grandes massas constituídas dessas mesmas subpartículas, levando os cientistas a falar de mistério quântico. Ainda assim, o campo da mecânica quântica vem sendo aceito, lado a lado, com a nossa compreensão do macro-universo. De igual modo, as regras do mundo da consciência talvez sejam diferentes das que regem o mundo material, o que, entretanto, não impediria sua aceitação como parte do universo como um todo. Teremos de aprender mais a respeito da consciência antes que a maioria dos cientistas ortodoxos aceite a reencarnação. Mas a postura de alguns cientistas, dos mais respeitados, indica que a consciência talvez seja um dia possível. Mecanismos desconhecidos. Outro argumento semelhante ao materialista é que não devemos considerar a reencarnação como possibilidade, porque não conhecemos um mecanismo capaz de explicá-la. Não sabemos como uma consciência sobreviveria sem um corpo, de que modo ela afetaria o feto em desenvolvimento e assim por diante. A fraqueza desse argumento é desde logo óbvia, e mais óbvia se torna quando a examinamos em outros contextos. Felizmente, podemos dizer, a medicina nem sempre esperou a descoberta de mecanismos para tirar partido de tratamentos eficazes, uma vez que os médicos já prescreveram com êxito inúmeros remédios antes de conhecer o seu mecanismo de ação. O mecanismo da gravidade era um mistério impenetrável na época em que Isaac Newton a conceituou, mas mesmo assim as pessoas aceitavam a sua existência. Não tivemos um mecanismo para explicar a gravidade até Albert Einstein propor, em sua teoria geral da relatividade, que ela é a curvatura do espaço e do tempo. Esse caso demonstra que, para repelir uma ideia, alegar a inexistência de um mecanismo concebível não basta, visto que a curvatura do espaço e do tempo era, de certo, uma ideia inconcebível quando Newton propôs o conceito de gravidade. A menos que neguemos até a possibilidade de um mecanismo qualquer, não devemos descartar um conceito simplesmente porque ignoramos o dele. A explosão populacional. Já se argumentou que o aumento populacional anula a reencarnação como possibilidade. Segundo esse raciocínio, o aumento do número de seres humanos nos tempos modernos significa que todas as pessoas atualmente vivas não podem ter reencarnado várias vezes, porque a população hoje é muito maior que outrora. Várias objeções minam esse argumento. Em primeiro lugar, a reencarnação não tem que acontecer para todos. Alguns talvez renasçam por causa de assuntos pendentes, entre aspas, em vidas pregressas, devido ao tipo de morte ou por algum outro fator, enquanto outros não renascem nunca. Certas pessoas de hoje viveram outras vidas e outras não. Também é possível que mais pessoas estejam sendo criadas. Portanto, repetimos, mesmo que todos tenham vidas múltiplas, algumas atualmente no mundo já as tiveram, enquanto outras estão aqui pela primeira vez. Em todas essas situações, o número de pessoas vivas em qualquer época
David Bichai, da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, mostrou que nem precisamos desses cenários para explicar a reencarnação frente ao crescimento populacional. Ele examinou a questão de quantos seres humanos já viveram na Terra. Aí são necessárias estimativas, é claro, pois não sabemos muita coisa sobre a densidade da população humana nos tempos antigos e temos de decidir quais de nossos ancestrais podem ser considerados seres humanos. O Dr. Bichai cita um cálculo onde a data inicial para a existência humana é de 50.000 a.C. e estima que 105 bilhões de seres humanos já viveram na Terra. Uma vez que o crescimento populacional deverá ser de cerca de 10 bilhões de pessoas no final deste século, o número de seres humanos no passado é certamente grande o bastante para permitir a reencarnação. O Dr. Bichai esclarece que a média de tempo entre vidas deveria ser encurtada para acomodar o aumento populacional. Não temos razão alguma, de certo, para pensar que a média de tempo entre vidas teria de permanecer constante, portanto, o crescimento populacional não desmente a reencarnação. Mal de Alzheimer. Outro argumento é que a perda de memória e personalidade devido à deterioração cerebral provocada pelo mal de Alzheimer mostra que um cérebro intacto é necessário para a manifestação da consciência. Se lembranças e traços da personalidade não conseguem sobreviver à destruição parcial do cérebro, seguramente não conseguirão sobreviver à morte. Examinando o problema, devemos reconhecer, por certo, que a pessoa necessita de um cérebro intacto para expressar lembranças e personalidade. Mas isso não significa necessariamente que o cérebro produza tais coisas. William James estudou esse fenômeno no final do século XVIII, em relação à questão geral da vida após a morte. Ele sugeriu que o cérebro, longe de produzir pensamentos, na verdade os enseja ou transmite. Em sua teoria da transmissão, James comparou o cérebro a um vidro colorido, que decompõe e limita a cor da luz que o atravessa, embora ele próprio não a produza. Salientou que, se a consciência depende do cérebro para manifestar-se no mundo natural, essa dependência seria inteiramente compatível com a possibilidade de ela persistir sobrenaturalmente após o fim da vida. Afirmou que, quando o cérebro decai ou para de funcionar por completo, o fluxo de consciência a ele associado desaparece do mundo natural, mas a esfera do ser, entre aspas, que alimenta essa consciência, ainda pode ficar intacta. Ignoro se James aprovaria a analogia que se segue, mas podemos levar em conta aqui o exemplo moderno da televisão. Vamos lá. Se o seu televisor queima, o fluxo de imagens que ele fornecia já não está presente para você se distrair. Mas como apenas transmitia as imagens sem criá-las, os programas de televisão continuam a existir, até você encontrar outro aparelho para trazer aquelas imagens à vida em sua casa. De igual modo, a consciência que se expressa no mundo natural por intermédio de um cérebro persiste após o cérebro decair ou morrer, podendo então ligar-se a outro cérebro, a um novo transmissor mais tarde. Embora essa linha de raciocínio não prove que tal fenômeno realmente aconteça, James observou que a ideia segundo a qual o cérebro engendra a consciência a partir do nada não é em si mais simples ou verossímil do que qualquer outra teoria, como a de um órgão a transmitir consciência. De fato, a ciência fez tão pouco progresso hoje na alocação da consciência ao cérebro quanto nos tempos de James, há 100 longos anos. Outro argumento, entre aspas, de algumas pessoas contra a reencarnação é que a ideia é simplesmente absurda. Bem, o ridículo não condiz com uma discussão racional. O importante é determinar o que, na reencarnação, a torna absurda. Acredito ter encarado as mais vigorosas críticas científicas e lógicas à reencarnação.
e eu não vejo motivo para repeli-la. Objeções religiosas. Na outra extremidade do espectro, algumas pessoas se opõem à ideia de reencarnação porque ela entra em choque com as suas crenças religiosas. Enfrentar semelhante objeção de uma maneira científica não é possível, pois não se trata de uma objeção científica, embora ainda assim mereça ser considerada. Os que a colocam tendem a cultivar crenças judeu-cristãs. Por isso, vamos nos deter no exame dessas religiões. Embora a reencarnação não faça parte da doutrina judeu-cristã ortodoxa, alguns adeptos desta têm aceitado. Muitas pessoas hoje no Ocidente acreditam nela por conta própria, e certos grupos a incorporaram em suas crenças. No judaísmo, a Cabala acolhe a reencarnação, que também integra o sistema de crenças judaicas assídicas. Grupos de cristãos antigos, particularmente os gnósticos, acreditavam na reencarnação, e alguns cristãos do sul da Europa faziam o mesmo, até o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C. Não se sabe ao certo o que aconteceu durante esse encontro, mas parece que alguns líderes da igreja condenaram ali a ideia da existência de almas antes da concepção. A Bíblia, no Novo Testamento, contém passagens que parecem aludir à reencarnação. Em Mateus, capítulo 11, versículos 10 ao 14 e capítulo 17, versículos 10 ao 13, Jesus afirma que João Batista é o profeta Elias, que vivera séculos antes, e não é de crer que esteja falando metaforicamente. Alguns observam, em resposta a isso, que, de acordo com o Velho Testamento, Elias não morreu, mas subiu ao céu num remoinho de vento, de sorte que voltou ao mundo e não renasceu. O Evangelho de Lucas contradiz essa linha de raciocínio ao descrever o nascimento do Batista, que começou a vida como bebê e não como um profeta maduro de regresso à terra. Outra possível alusão à reencarnação ocorre quando os discípulos perguntam a Jesus em João, capítulo 9, versículo 2, se certo homem havia nascido cego em consequência de seus pecados ou dos de seus pais. E pensarem que o homem teve uma oportunidade de pecar antes de nascer. Respondendo, Jesus não repele essa possibilidade, mas afirma que o homem havia nascido cego para que as obras de Deus se manifestassem nele e, em seguida, cura-lhe a cegueira. Afora essas passagens específicas, devemos nos perguntar se a reencarnação entra em conflito com as doutrinas judeu-cristãs em geral. A existência da reencarnação significaria que não logramos compreender plenamente a vida após a morte. Também outros problemas religiosos não são claros. A Bíblia está aberta a múltiplas interpretações, como se percebe pelas diferentes posturas das diversas seitas. A Bíblia, por certo, não apregoa o conceito da reencarnação, mas isso não significa que a reencarnação necessariamente entre em choque com o que está na Bíblia. De fato, não entra necessariamente em choque sequer com os conceitos de céu e inferno, visto que aqueles que acreditam na reencarnação, incluídos certos grupos muçulmanos xiitas, crê em que o juízo final ocorrerá após uma série de vidas, quando então Deus enviará as almas para o céu ou para o inferno, com base na qualidade moral de suas ações durante todas as suas existências anteriores. Além disso, a doutrina da reencarnação, de certo, não contradiz o valor atribuído ao amor e à caridade pelas religiões judeu-cristãs, como por todas as grandes seitas do mundo. Ela nada faz para mudar a ideia segundo a qual viver uma vida dedicada e ética é importante. Trate-se de uma ou de muitas existências. Em suma, passamos em revista várias críticas à reencarnação e vimos que nenhuma certeza frente à impossibilidade do fenômeno se justifica. Examinamos certas objeções. Por exemplo,
as alegações de que não há provas da sobrevivência após a morte e de que o crescimento populacional inviabiliza a reencarnação. E descobrimos, de forma lógica, que elas não se sustentam. Vimos ainda que nenhuma das outras críticas justifica ignorar os indícios que a amparam. Nenhuma delas diz que acreditar na possibilidade da reencarnação é o mesmo que acreditar que 1 é igual a 2. Não temos um motivo adequado para rejeitar o conceito e os trabalhos feitos nesse terreno. Como escreveu Carl Sagan, precisamos estudar a sério as provas que esse trabalho produziu.